Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise do nosso plano de leitura. Hoje, no dia 137, a gente vai mergulhar em 3 textos que, olha, à primeira vista não tem nada a ver um com o outro. Pensa comigo, o que uma guerra civil superviolenta, o julgamento de um apóstolo e um Saulo de milhares de anos têm em comum? Parece uma mistura bem aleatória, não é? Mas acredite, no final do dia, essas leituras vão pintar um quadro incrível sobre o caos humano e onde a gente encontra um refúgio de verdade. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no finalzinho do livro de Juízes. E que final, hein? É uma época bem sombria na história de Israel. Esse capítulo é um retrato bem cru, sabe? Do que acontece quando uma sociedade perde completamente o seu norte e tenta resolver os problemas do seu próprio jeito. A situação aqui é desesperadora. Aconteceu uma guerra civil terrível e a tribo de Benjamim está quase sendo varrida do mapa. E para piorar tudo, as outras tribos fizeram um juramento no calor do momento. Ninguém ia dar a filha em casamento para um benjamita. Ou seja, eles criaram um problema e logo em seguida se prenderam numa armadilha que eles mesmos montaram. E a solução que eles arrumam, nossa, é simplesmente chocante. É uma decisão ruim atrás da outra. Eles resolvem massacrar uma cidade inteira que não tinha nada a ver com o juramento, só para pegar as moças, e depois, como não era suficiente, eles ainda incentivam um sequestro em massa. Isso mostra perfeitamente o ciclo de violência e a lógica toda distorcida que aparece quando falta uma direção divina. E o livro termina com essa frase, que é um verdadeiro diagnóstico da situação. E o ponto aqui não é só a falta de um rei humano, um monarca. A questão é a rejeição de Deus como o verdadeiro rei. Quando cada um vira a sua própria lei, o resultado é o caos, é a anarquia, onde aquilo que parece certo leva a atitudes terríveis. Agora a gente dá um salto gigantesco no tempo e muda totalmente o cenário. A gente sai do caos de uma nação inteira para um confronto de integridade pessoal. Em Atos 24, a gente encontra o apóstolo Paulo, sozinho, de frente com um sistema político e judicial completamente corrupto. O contraste aqui é impressionante. De um lado você tem acusações vagas, genéricas, ele causa tumulto, ele é líder de uma seita. Do outro, a defesa do Paulo, simples, direta, baseada numa consciência tranquila e na fé dele. Ele não tem um exército para defender ele só tem a verdade. E aí o Paulo, de uma forma genial, vira o jogo, ele coloca o dedo na ferida e mostra qual é a verdadeira questão ali. Ele diz basicamente, olha, o problema de vocês comigo não é sobre ordem pública, é sobre esperança. Eu tô aqui porque eu acredito na ressurreição. Com isso, ele expõe como as acusações eram vazias. E qual foi o resultado desse julgamento? Esse número aí, 2 anos. Mesmo sem nenhuma prova contra ele, Paulo é simplesmente deixado na prisão, esquecido por 2 longos anos. Um exemplo bem claro de como a justiça dos homens pode falhar e como a injustiça pode vencer, pelo menos por um tempo. E aqui a gente descobre a razão de toda essa demora. Não era um caso complexo, não era falta de provas, era pura e simples corrupção. O governador Félix ficava adiando o caso, esperando que o Paulo oferecesse um dinheirinho para ele. O que a gente vê aqui é a fé inabalável de uma pessoa confrontando a falha de todo um sistema movido pela ganância. Então, como é que a gente conecta tudo isso? A gente tem o caos de uma nação sem Deus, lá em Juízes, e a gente tem a injustiça de um sistema corrupto em Atos. Qual é a resposta para isso? É aí que o Salmo 46 entra. Ele é a resposta. O Salmo já começa com essa declaração de confiança que é poderosa. Diante da anarquia de Juízes ou da corrupção em Atos, a primeira verdade é essa. A nossa segurança não está nas soluções humanas, nem nos sistemas de justiça. A segurança real está em Deus como nosso refúgio e fortaleza. A imagem que o Salmo usa aqui é de um caos total, cósmico, a terra tremendo, os montes desabando no mar. Essa é uma metáfora perfeita para o colapso da sociedade que a gente viu em Juízes, ou para o mundo do Paulo, que parecia estar desmoronando ao redor dele. A promessa é que, mesmo no pior cenário possível, a fé ancora nossa alma e acaba com o medo. E aqui vem o comando divino, que ecoa através de todas essas histórias. Parem de lutar. Essa é a resposta direta para as soluções desesperadas de Israel. É um chamado para a gente parar de confiar na nossa própria força, nos nossos próprios planos e reconhecer que o controle final de tudo pertence a Deus. E o Salmo termina amarrando tudo com essa grande verdade. A presença de Deus, o Senhor dos Exércitos,
é a nossa verdadeira torre de segurança. Não é um castelo de pedra, mas é a presença constante do Criador, tanto para uma nação inteira em crise, quanto para um prisioneiro sozinho numa cela. Então a grande conexão está aqui nessa pergunta final. As leituras de hoje nos mostram dois caminhos muito claros. O caminho das soluções humanas, que sempre leva a mais caos e mais injustiça, e o caminho da confiança em Deus como a nossa torre segura. A questão que fica para a gente refletir é, quando o chão treme debaixo dos nossos pés, para onde a gente corre? E aí, essa análise te ajudou a conectar os pontos? Se essa reflexão fez sentido, não esquece de deixar a sua curtida e de seguir o Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária pela Bíblia juntos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.